Nevéls diz que Vasco não enviou o contrato por Glavinovic e se defende, não houve demora. Vasco só recebeu o contrato completo depois da meia-noite, horário no qual não poderia mais inscrever o atleta. O Nevéls Old Boys divulgou um comunicado à imprensa argentina afirmando que o Vasco optou por não realizar a negociação do empréstimo de Ian Glavinovic, zagueiro de 22 anos. O clube argentino se defendeu ao dizer que não houve demora no envio das documentações e enfatizou que a contratação não aconteceu porque o Vasco não enviou o contrato de gastos antes do prazo. A janela de transferências para o Brasil fechou antes que o clube desse entrada na sua inscrição. Foram avançadas as negociações para a transferência do jogador para o Vasco da Gama por um empréstimo de $250 mil com opção de compra de $2,5 mil por 80% da transferência. Em seguida, o clube brasileiro optou por não utilizar o empréstimo ao não enviar o contrato de despesas antes das 23h59 de ontem, horário de encerramento do TMS no Brasil. Não houve atraso imputável à #Nevéls, mas pelo contrário, a NOB defendeu os seus interesses enquanto aguardava o correspondente acordo de despesas, diz a nota do Nevéls Old Boys. O Vasco. Na segunda-feira, nas últimas horas de janela aberta, o Vasco chegou a um acordo com Nevéls pela contratação por empréstimo de Glavinovic e, a partir daí, correu com as burocracias para oficializá-lo. A apuração do G com pessoas ligadas ao futebol do Vasco é de que o direção vascaína não recebeu a tempo a documentação por parte do clube e da Federação Argentina. A reportagem apurou com pessoas ligadas ao Vasco que o clube enviou as minutas do contrato por volta das 18 horas. O Nevéls respondeu pedindo algumas mudanças, que a diretoria carioca aceitou. Depois, os argentinos pediram para mudar o acordo de pagamentos, o Vasco aceitou mais uma vez, mas o Nevéls mandou o contrato no fim da noite sem a assinatura do jogador. Após a meia-noite, horário limite da janela, o clube argentino mandou o documento completo, mas não era mais possível fazer o registro no sistema. Os dirigentes vascaínos aguardaram o envio dos documentos até 23h59 de segunda-feira. O Vasco, portanto, encerrou a janela com 6 contratações. Emerson Rodrigues, Felipe Coutinho, Souza, Alex Teixeira, Jean David e Maxime Domingues. Esse ainda depende de exames médicos para assinatura do contrato em definitivo. Nenhum deles para o setor da defesa, que era tratado como prioridade pela diretoria. Com a janela fechada, o Vasco seguirá no mercado em busca de um ou mais reforços para o setor, mas a partir de agora só poderá contratar jogadores que estão sem contrato. Será necessária nova varredura para selecionar as opções disponíveis. Versátil, técnico e poliglota. Conheça o suíço Maxime Domingues, novo reforço do Vasco. Meia canhoto será o 6º reforço da janela vascaína. O Vasco anunciou o acordo para a contratação de Maxime Domingues, meia suíço do Gil Vicente, na segunda-feira. O jogador assinou com o clube e é aguardado no Rio de Janeiro na próxima quarta. O nome é pouco conhecido no futebol brasileiro e desperta ainda mais curiosidade pela nacionalidade. Ele será o 2º europeu no atual elenco, fazendo companhia ao francês Payet. O novo reforço fala francês, um dos idiomas oficiais da Suíça. No elenco atual do Vasco, Léo Jardim também é fluente. Mas o suíço tem raízes em outros países que o transformam em um poliglota, fator que pode ser importante na adaptação ao Brasil. Ele teve uma facilidade de adaptação muito grande ao futebol português, e acredito que no Brasil também vai ter essa adaptabilidade. O pai e a esposa deles são espanhóis. Ele fala francês, inglês e espanhol. Agora em Portugal, acabou já por ficar também com os mínimos daquilo que é a língua portuguesa, disse Carlos Rodrigues, jornalista da Sport TV de Portugal. Maxime Domingues é uma contratação vista como um coringa pelo Vasco. O jogador é um meia que pode atuar tanto na linha dos volantes, como na faixa ofensiva do meio de campo, mais pela direita. Neste caso, torna-se opção ao lesionado Adson, ainda mais pela característica de circular pelo meio de campo, que Rafael Paiva gosta em seus pontas no atual esquema. Na última temporada pelo Gil Vicente, Maxime atuou como meia pela direita e teve bons números ofensivos no campeonato português. Em 33 partidas na liga, foram 6 gols e 4 assistências. No entanto, na atual temporada que começou no mês passado, Maxime Domingues atuou na maior parte do tempo como um 2º volante pela esquerda, posição na qual concorreria com Matheus Carvalho e Esforza no atual elenco. Ele veio para Portugal como um 8, um meia de condução de bola. No início do ano, por dificuldades de plantel ainda, acabou por jogar muito sobre a ala direita, mais até como ala do que como meia,
mas depois acabou por jogar na sua posição original, afirmou Carlos, que completou. Tem muito boa qualidade com bola, boas decisões, capacidade de encontrar espaço, de jogar em espaço curto, e acabou por revelar também uma boa capacidade de chute de fora da área com gols. E por isso também foi um jogador tão importante para o Gil Vicente na temporada passada. Números de Maxime Domingues na temporada passada pelo Gil Vicente via FBref. 6 gols, 1 grau do time. 4 assists. 3 graus do time. 134 passes progressivos, 1 grau do time. 44 passes-chave, 1 grau do time. 78 ações que criaram chutes, 1 grau do time. 74 desarmes mais interceptações, 4 graus do time. Uma característica que chamou a atenção do scout do Vasco foi a aplicação tática do suíço. Mesmo sendo um jogador mais presente na faixa ofensiva na temporada passada, ele foi o 4º jogador com mais desarmes e interceptações do Gil Vicente no campeonato português. Chega para ser destaque? O jornalista Carlos Rodrigues, do Sport TV de Portugal, levantou um questionamento sobre o suíço. Ele afirmou que o vê como um jogador acima da média para o Gil Vicente, mas que tem dúvida se é um atleta para se destacar em um time grande como o Vasco. Pela idade, não vê tanta margem de evolução no atleta, mas destacou que pode ajudar com algumas qualidades dele. É um jogador que eu acho que está um bocadinho acima da média de um Gil Vicente, que é uma equipa de meio da tabela de campeonato português. Tenho dúvida se é um jogador para fazer a diferença num clube como o Vasco. Não sei se vai ser só mais um. Já não estamos a falar de um jogador acabado de sair das camadas jovens. Essa é a minha principal dúvida, mas ele tem qualidades. Vasco libera Julião para o Santa Clara, e lateral esquerdo se despede. Fiz tudo o que podia. Formado na base do Vasco, jogador de 21 anos vai assinar em definitivo com o clube português. Formado nas categorias de base do Vasco, mas com poucas chances no profissional, Matheus Julião se despediu do clube nesta segunda-feira. Ele acertou com o Santa Clara e vai assinar em definitivo com o clube português. Julião tinha contrato com o Vasco até fevereiro do ano que vem, mas o Vasco liberou o jogador para acertar sua transferência. Ele não vinha sendo aproveitado no profissional e estava fora dos planos da comissão técnica de Rafael Paiva. Em seu perfil nas redes sociais, Julião escreveu um texto de despedida. Foram 9 anos de clube, 9 anos de Vasco, 9 anos entregando tudo de mim por esta camiseta, 9 anos de muitas coisas que abri mão, para poder respeitá-lo, e foi uma honra, mas chegou a hora de dizer até logo. O Vasco da Gama foi o clube que me criou, me formou, e me entregou um homem para o mundo. Pude fazer minha estreia no profissional com o caldeirão lotado. E com certeza foi mais do que um sonho realizado. Saio daqui com muito mais sonhos na mente, mas sabendo que fiz tudo o que podia enquanto estive aqui. Disse. Julião tem apenas 3 jogos disputados pelo profissional do Vasco. 1 no Campeonato Carioca do ano passado e 2 no dessa temporada. Vasco empresta goleiro Lexi, de 19 anos, para o América Mineiro. Goleiro a princípio vai defender a equipe sub-20 do Coelho. O Vasco acertou o empréstimo do goleiro João Pedro Lexi, de 19 anos, para o América Mineiro. O contrato é válido até o fim de janeiro do ano que vem. A princípio, Lexi vai defender a equipe sub-20 do Coelho. No domingo ele foi titular na vitória por 6-0 sobre o Sampaio Correia, no estádio Nivaldo Pereira, que deu ao Vasco o título da Taça Guanabara Sub-20. Na atual temporada, o jovem goleiro também foi titular da meta na disputa da Copinha, competição em que o Vasco foi eliminado na segunda fase. Lexi tem contrato com o Vasco até março de 2027 e multa rescisória é de 40 milhões de euros, o equivalente a cerca de 248 milhões de reais na cotação atual. Vasco tem interesse na contratação de Oscar, do Xangai Port da China. Meio-campista é cotado no time carioca e um fator pode ajudar nessa possível chegada visando o próximo ano. Na noite do último sábado 10, o Vasco da Gama venceu uma partida crucial pelo Campeonato Brasileiro. Em duelo dentro de casa, o Gigante da Colina fez bonito e bateu a equipe do Fluminense pelo placar de 2-0. Os gols do embate foram de Pablo Vegetti e Vitor Luiz. Todavia, mesmo ainda festejando o importante resultado, nesta segunda-feira 12, outro assunto está agitando os bastidores do maior do Rio. Trata-se do Mercadão da Bola. Sobre o tema, uma verdadeira bomba veio à tona. Isso porque, segundo a apuração realizada pelo site Na Torcida Vascaínos, o time carioca está interessado na contratação do meio-campista Oscar, que atualmente joga pelo Xangai Port da China. Sendo assim, a seguinte apuração foi revelada.
O clube de Pedrinho tem interesse no meia, porém, vale dizer que não é uma situação fácil, já que o atleta é bastante cobiçado no mercado da bola. Além do gigante da colina, Cruzeiro e Flamengo também querem um atleta de 32 anos, frisou o site. Ainda citando essa sonho de consumo, um fator que pode ajudar o Maior do Rio nessa tentativa é que o futebol chinês estuda fazer um teto salarial na próxima temporada e o valor que o meio-campista recebe vai extrapolar as novas métricas do país. Com isso, sua saída é bem possível. Voltando o papo para as 4 linhas, como está de fora da Libertadores e da Sul-Americana, agora, o Vasco da Gama retorna a campo diante do Criciúma no domingo, 18, fora de casa às 16 horas, pela 23ª rodada do Brasileiro de 2024. Por fim, é importante ressaltar que após bater o Flu, o novo triunfo é visto como extremamente crucial para o time seguir buscando alcançar objetivos maiores no restante da competição nacional, algo que não foi possível no ano passado.